Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goethe Angélica. Eu aproveitei um lindo dia de sol e saí para falar, porque eu quero falar sobre sair do corpo, sair para o astral. E eu falei um lindo dia de sol, né? As montanhas lá no fundo, só que começou a nublar. Eu subi o morro, eu estou perto da minha casa, então aqui tem um morro, fiz a subida. Mas tudo bem. Talvez vocês já tenham ouvido falar das leis de Murphy. Eu mesmo já escrevi a respeito um artigo no jornal Data News, a atual revista Computer World, nos anos 80. Então as leis de Murphy, basicamente, elas têm a ver com a inevitabilidade das situações. E a mais conhecida delas é justamente a seguinte: se alguma coisa tiver a menor possibilidade de dar errado, vai ser a primeira coisa que vai acontecer. E ela tem várias vertentes, muitas variações. Eu mesmo escrevi uma lista das leis associadas a ele. Então, por exemplo, algumas leis que vocês conhecem no seu dia a dia. Não adianta trocar de fila no banco ou na lotérica. Tu foi num lugar que tem fila, várias filas. Aí tu observa a outra fila está andando mais rápido. No momento que tu trocar de fila, a fila que tu entrou para. Então não adianta trocar de fila. Então tem coisas que são assim na vida e também na nossa atividade humana. Tem a ver com o nosso foco de energia. Vai ter alguma coisa frouxa aqui, peraí. O telefone tá balançando. Aqui. A rosquinha tá frouxa, eu tô vendo que tá balançando muito. Pronto, melhorou. Então tem coisas que tem uma possibilidade, mas tem a ver com o nosso foco, as nossas energias, como a gente se direciona, a preocupação que algo possa acontecer, e justamente aquilo acaba acontecendo primeiro. Assunto de hoje, eu já tinha gravado um vídeo sobre isso, eu não coloquei no ar, eu não gostei, então estou gravando de novo. Sobre a possibilidade de ter ajuda dos espíritos, demons ou anjos para fazer a famosa viagem astral. Por isso que eu preferi sair. Então eu saí do meu ambiente e estou indo a outras situações. Então, o que é basicamente a viagem astral? Existe bastante fantasia em relação a isso. Basicamente é quando você conscientemente sai do seu corpo e vai para o plano astral. Então são as chamadas experiências fora do corpo. E essas experiências têm vários níveis, tem várias maneiras de ocorrerem. Aí eu vou passar por esse matinho aqui. Tem algumas obras na rua, mas eu gosto de aproveitar. Eu estou sempre falando, eu moro junto do mato. O mato aqui é o que não falta. Dei 2 passos para o lado, eu já estou no mato de novo. Aqui vai ser uma futura praça desse bairro aqui. Mas a área é muito bonita sempre. Então tem vários níveis de viagem astral, tá? A primeira é simplesmente sair do corpo e continuar aqui no plano terreno. Você apenas está fora do seu corpo. A viagem astral propriamente dita é quando você vai para o plano astral, que é a próxima dimensão mais próxima da nossa, e aí tem os vários reinos. Então, a princípio, você pode ir a qualquer lugar do mundo, a qualquer lugar do universo, você pode ir a dimensões superiores, as dimensões divinas. E isso tem muita fantasia sobre maneiras de fazer, possibilidades.
até onde é possível ir, o que pode ser visto, o que não pode ser visto. Mas sempre é necessário lembrar que quando você sai, mesmo quando você sai de casa, você precisa ter alguns cuidados pessoais. E a mesma coisa quando você sai do seu corpo. Qual é a proteção espiritual que você tem? Então, eu vou começar falando por aí. Depois eu vou chegar na questão dos espíritos. Você sai do seu corpo e você pode encontrar coisas que o seu corpo físico, seus olhos físicos não enxergam, seus ouvidos não estão ouvindo, mas estão ao nosso redor. Por exemplo, aqui mesmo é uma área de mata. Tem duendes, tem gnomos, tem fadas. Vocês estão enxergando? Com os nossos olhos físicos, não. Quem tiver vidência, visão do terceiro olho, pode perceber, ali mesmo. Ali é um cantinho que tem a ver com eles. Vamos ver se aparece aqui. Eu estou apontando esta. Uma área onde eles estão. Então, como é uma área um pouquinho mais cuidada, eles gostam e preferem essas áreas. Então, muito bonitinho você enxergar. Que bonito, né? Então, muitas das pessoas buscam as experiências astrais porque elas acham que vão ter experiências místicas. Vão enxergar coisas bonitas. Vão enxergar coisas fantásticas. Só que nem sempre. Uma coisa que eu comentei outro dia mesmo numa postagem minha. Tem coisas que vocês não vão gostar de ver. Tem coisas que vocês não vão gostar de descobrir. Tá? Situação que eu mostrei ali naquele cantinho nos arbustos. Tem alguns espíritos da natureza ali, mas eles não são aquelas fadinhas de filme de fantasia, que parece tudo bochechudinho, cor-de-rosa. São seres elementais. Então eles podem ter uma aparência até meio bizarra. Resultado, mesmo que seja uma criatura positiva, nós consideramos eles seres vivos. Então ela pode ser positiva, mas ela pode ter uma aparência que lhe assuste. E aí você precisa ter capacidade de intuição, de percepção de energias para saber se aquilo é perigoso ou não. Inclusive porque o simples fato de sair do corpo, você não tem a proteção do corpo, e aí você pode encontrar qualquer coisa aqui fora. Então esse é o grande alerta. Sejam demons, sejam anjos. Tem espíritos que até podem lhe ajudar. Eu não recomendo demons para isso. Eu tenho uma dúzia, pelo menos, que pode ajudar nesse aprendizado. Mas demon não está nem aí para você. Ele simplesmente pode abrir a sua cabeça e azar o teu que acontecer depois. Eles não vão te proteger. Eles simplesmente te jogam em qualquer lugar e aí você vai saber voltar para o corpo, você vai saber se proteger. Já anjos, por outro lado, eles querem a nossa evolução, eles mesmos podem deixar que você leve um baita de um susto para aprender. Mas eles também vão lhe proteger. Então, antes de fazer uma atividade dessa, existem muitos métodos. Muitos métodos. Mas os métodos sérios, normalmente, eles vão enfatizar muito que você tenha guias lhe protegendo, espíritos protetores ou anjos lhe protegendo quando você estiver fora do corpo. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Talvez você descubra que perto da sua casa tenha vários espíritos furiosos habitando, inclusive espíritos de mortos. É aqui, eu estou passando numa esquina, é uma encruzilhada, né? O pessoal de religião trabalha muito, né? Então, muitas dessas esquinas vão ter espíritos de mortos e espíritos obsessores. E eles vão se aproximar. Aí a primeira coisa, você está enxergando. Normalmente as pessoas não enxergam, elas apenas sentem um mal-estar. Então imagine você enxergar
Lembra esses filmes aí de Caminhada dos Mortos-Vivos, filme de terror? É dali para pior. É dali para pior. Olha que lindinho esse cachorrinho. Então tem coisas que você não vai gostar muito de ver. Pior ainda, quando você enxerga, eles sabem que você está enxergando. E aí piora mais ainda. Quando você não tem a visão, então aí que eu falei aquela coisa de ter a evidência, que às vezes as pessoas gostariam de ter a nossa evidência, a visão que a gente tem. Ó, você não vai gostar, porque eles sabem que nós enxergamos eles. Você vai olhar e eles sabem que você viu eles. Olha um abacate lá em cima, mas eu não vou alcançar. Eu cheguei num abacateiro aqui. A coisa boa de morar em cidade pequena é isso, né? A gente encontra pés de frutas. Ó, esse é abacate, ó. Dá um ótimo chá também. A folha do abacate você usa como chá. Ah, mas aqui não vai ter nenhum aqui embaixo. Às vezes eu dou sorte. Às vezes eu dou sorte. Então isso para quem não conhece, é um abacateiro. Né? E tem um abacate lá em cima. Nem tem como alcançar. Muito bonito, por sinal. Mas tá a 4 metros de altura. Já falei que eu adoro frutas diretas do pé. Então veja, vamos enfatizar isso. Os espíritos sabem que você está enxergando eles. Então quando você viaja no plano astral... Ô vizinho, tudo bem? Quando você viaja no plano astral, eles sabem que você está enxergando. E aí é outra história. Se você não enxerga, eles podem caminhar ao teu redor ou até vir querer lhe parasitar. Mas eles vão agir de outra maneira. Eles não vão tentar se comunicar com você, muito menos vão tentar lhe hostilizar. Mas se eles sabem que você enxerga, aí é outra coisa. Ah, você está me enxergando? Eles vêm para cima de você. E aí você tem alguma ideia de como se defender? Você sabe se proteger? Sabe o que pode acontecer? Então a gente está sempre falando sobre proteções, banimentos, limpezas. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Vamos ver se aparece aqui, ó. Olha o tamanho dessa pitanga. Ah, eu vou pegar. Não tá bem madurinha. Mas tá muito saborosa. Por acaso, essa aqui, ó. Tem várias outras aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui, ó. Ainda estão verdes. Essas eu vou deixar para os passarinhos. Por acaso, eu tenho um filho dessa árvore aqui. Tem uma lá em cima. Vamos ver se eu alcanço. Obrigado, pitanga. Lembra do vídeo que eu fiz falando das amoras? Sobre agradecer para a planta? Obrigado, pitanga. Eu tenho um filho justamente dessa mesma árvore aqui. Olha o tamanho dessa pitanga. Ela já tem alguns anos. Eu plantei na minha casa uma semente dessa pitanga. E já está com quase 1 metro de altura. Ano que vem vai ter pitanga. Eu já tenho mais 2 pés de pitanga em casa. Mas não dessa variedade aqui. Grande. Que coisa boa. Vou guardar a semente. Então vejo que a gente pode encontrar coisas boas também. Mas é necessário que o Gilberto, esse velho aqui, não quer ensinar vocês, quer botar medinho, né? Gente, quantas vezes a gente comenta? Quase toda semana aparece alguém chorando que fez merda, quebrou a cara, tá com obsessor, tá tendo problema, e não é falta de aviso. Então não é querer botar medo. A gente quer falar a verdade para vocês. Você se protegendo, se cuidando, beleza. Não é sempre que você vai encontrar alguma coisa horripilante. A menos que você se meta numa zona muito negra. Mas de uma maneira geral, como é que é esse aprendizado? Né?
Primeiro você vai aprender a caminhar dentro da sua casa, fora do o teu corpo está lá na cama, digamos, né? Tu vai aprender a sair do teu corpo e vai aprender a caminhar dentro da tua casa, no teu quintal, onde tu já tem algumas proteções ao natural. Olha a outra aqui. Esse aqui é irmão daquela. Olha o tamanho. Obrigado, Pitanga. É bom isso, gente. É bom. Isso é um presente da natureza. E tem a ver com a lei das coincidências. Mais uma. Olha aqui. É um lanche. E mais uma aqui. Obrigado, vizinho. Esse vizinho plantou... Nossa, quantos? 1, 2, 3, 4. Tem uns 4, 5 pés de pitanga aqui. Que ele plantou. Isso é comum aqui na nossa cidade. As pessoas plantam frutas na calçada. Então é para os passarinhos e para quem passar. Aqui, ó. Isso aqui é uma variedade de bergamota. Aí no centro do país vocês chamam de tangerina. Tá bem verde ainda. Aqui ele tem umas laranjas que eu não sei o nome da variedade. Vamos ver se elas estão bem verdes ainda, mas vai. Vamos ver se dá para ver. Peraí. Vou mostrar uma aqui que dê para mostrar bem. Aqui, ó. Estão vendo que ela é bicuda? Parece uma pera. Eu não sei o nome dessa variedade de laranja, bem doce. E aqui, lambuzando. Essa eu vou levar uma. E aqui, de novo bergamota, ó. Ela já está amadurecendo. Vou levar duas, só de guloso. Mas é muito gostosa. Então veja, isso aqui é costume da população da cidade. Então em tantas ruas nós encontramos frutas. Então voltando, quando você vai para o plano astral, você vai também encontrar coisas bonitas. Tá? Apenas eu enfatizo, ó, é necessária proteção. Se você está protegido, está fazendo tudo certinho, a possibilidade é que vai tudo bem. Oi, amiguinho. Que lindinho. Olha o cachorrinho ali. Então, sempre enfatizando, proteções, preparação, tá? Evite atalhos. Tá? E aí o assunto do vídeo. Fazer a viagem astral com a ajuda de demons. Eu não recomendo. Vou repetir, eu não recomendo. Primeiro, demons não estão nem aí para você. Eles vão simplesmente abrir a sua cabeça e ajudar de alguma maneira você a sair do corpo. Agora, se você vai conseguir voltar, é outro problema. Outra coisa que ocorre. A pessoa, quando ela volta, ela não consegue, digamos, encaixar corretamente no corpo. Ela fica, como se diz, fora da casinha. Já viu essa expressão? A pessoa está fora da casinha. É como se ela estivesse sonhando. A pessoa não consegue acordar no corpo. Então o corpo desperta, ela enxerga, mas é como se ela estivesse num sonho ou até num pesadelo. Isso é bastante comum de acontecer. Isso é bastante comum. Então é necessário cautela. Tá? Viagem astral não é algo que você simplesmente sai do corpo e dá uma voltinha aqui e ali e volta. Não, primeiro aprenda a caminhar dentro da sua casa. Segunda coisa que você vai ter que aprender. Paredes. Você está fora do corpo, na verdade não tem paredes. Mas você sabe caminhar apenas com as suas pernas. Você não sabe voar, você não sabe flutuar. Você não sabe como atravessar a matéria física. Então a sua mente vai achar que você não pode. E não é simplesmente meter a cara na parede que vai passar. Porque a tua própria energia pode ser bloqueada.
Ou, como eu já vi acontecer, e foi muito engraçado, não, na verdade não foi engraçado, a pessoa ficar presa dentro da parede e passar um bom tempo lá até conseguir sair. E é sério, sério. Da mesma maneira, você pode passar pelas árvores, pelas pedras, ou você pode mergulhar no chão, porque você está fora do corpo. Só que se você mergulha no chão, o que você vai encontrar? Os seres intraterrenos, os espíritos quitônicos. Tem espíritos que vivem abaixo da terra. O que você vai encontrar? Mas você também pode voar. Você pode ir até as estrelas. E aí você se perde no espaço. Você vai longe demais e não consegue achar o caminho de volta para casa. Preparação, cuidado sempre. Tá? Repito, não considero adequado fazer isso com demons. Eu já vi pessoas sugerindo isso, eu não concordo. Não concordo, eu sei o que eu já vi de problemas gravíssimos, inclusive de pessoas que até voltaram para o corpo, mas enlouqueceram completamente. Tem muita gente surtada por aí. Não é só fazendo feitiço, é inclusive fazendo esse tipo de experiência. E a outra a sugestão é sempre trabalhar com anjos. É a área principal que eu trabalho, né? Magia angélica. Porque os anjos desejam nos proteger. Então eles são os guias naturais. Ou se você, por exemplo, se você é de uma outra área, por exemplo, você é de matriz africana, você vai pedir aos seus orixás que lhe guiem. Ou até um Exu, mas um Exu mais evoluído, né? Não é aqueles casca grossa. Então tem que ser um espírito com o qual você tenha confiança, tranquilidade e sabe que ele vai lhe trazer de volta. E aí você pode passear, ó, aqui, ó. Estão vendo aqui? Bananeira, mais tangerina, laranja. Aqui eu tô a 200 metros da minha casa. Eu falei que a cidade aqui é muito mato. A prefeitura é logo ali. Claro, tem a rua principal já tem prédios, assim, se tu caminhar só na rua principal, tu pensa que já é uma cidade grande. Se tu caminha 50 metros pro lado, é isso aqui que a gente vê. É uma maravilha. Então, uma última sugestão, procurem escolas de aprendizado. Eu citei antes por alto, existem sistemas sérios que ajudam nesse aprendizado. Uma dessas escolas é do Wagner Borges, que é o Instituto Brasileiro de Projeciologia e Consciência. Acho que é esse, IBPC, Wagner Borges. É uma pessoa muito famosa, muito conceituosa. Tem alguns outros sistemas. Ele é um dos caras mais conhecidos. Falou em projeção astral, é um dos caras mais conhecidos que tem. Mas, como em qualquer outra área, apenas lembre de uma coisa. Ele tem a visão dele, a espiritualidade dele. Então, oi, amiguinho. Considere que ele vai ter diferenças de opiniões em relação a você. Ele vai ter diferenças de opiniões, mas respeite isso, aproveite esse aprendizado, tá? Havendo respeito, você vai aprender. É esse aqui? Rosa, eu vi o cachorrinho ali, ó. O cachorrinho vai visitar o vizinho. Então, respeite a opinião dos outros sistemas, das outras pessoas, que você vai ter muito a aprender. Quantas vezes eu já comentei, a minha área é magia cerimonial salomônica, grimórios. E eu tenho clientes que são pais e mães de santo. Umbanda, quimbanda, candomblé, nação, palo mayombe, santeria, eu tenho clientes no exterior também. Bruxaria, satanista, luciferianista, bruxos e bruxas, feiticeiros, magos. Que tem opiniões pessoais, sistemas pessoais. Ô, vizinho, tudo bem? Eu já falei que cidade pequena é isso. É que hoje é domingo, tem bem pouca gente na rua. Mas às vezes parece que eu sou o prefeito, né? Oi, bom dia, oi, boa tarde, oi, bom dia. Mas é muito legal. Então, essas opiniões não me interessam. Eu tenho ótimos colegas aí,
é satanista, é luciferianista, que é uma linha bem diferente da minha. Eu mesmo trabalho com Lúcifer e eu não sou luciferianista. Mas o que nós temos? A oportunidade de aprender um com os outros, e muitos deles vêm me procurar justamente por causa da experiência, a longa experiência de vida que eu tenho. Eu tenho um aprendizado em nem sei mais quantas áreas diferentes. Qualquer área que eu comentar, eu vou ter 10, 15, 20 anos, no mínimo, de experiência nessa área. Estou falando de viagem astral? Eu comecei a fazer isso nos anos 70. São quase 50 anos, né, de experiência na área. E não quer dizer que eu seja bom na coisa, pelo contrário. Eu estou sempre dizendo que eu fiz muita burrada na vida. Mas são justamente esses erros que nos ajudam a aprender e a gente procura passar para vocês para que vocês evitem os mesmos erros. Você não precisa fazer o mesmo erro. Eu estou falando que existe uma situação, mas justamente para você não passar por isso. Não é para botar medo. Se você sabe que o fogo queima, você não precisa botar a mão no fogo para se queimar. Que é o aprendizado tradicional, é se queimar mesmo, né? Aí que tu aprende que o fogo queima. Mas se tu apenas... tu ouviu falar que o fogo queima. Então tu chega perto, tu sente que tá calor, opa, tu não vai além daquilo ali. Então você não precisa passar algo mais extremo. Tá? E você tá ganhando também com o aprendizado das demais pessoas. Por isso que a magia cerimonial ela tem muito a ver com livros, estudo. Magia cerimonial, fazendo uma citação de um comentário recente do amigo Robson Belli, lá do Japão, um cara muito sério na nossa área. Magia cerimonial, ela é livro. A base da magia cerimonial é livro, é estudar. E, tendo estudado muito, colocar em prática. E depois estudar de novo, mais ainda. A gente está estudando sempre. Se você não gosta de ler, se você não gosta de livros, magia cerimonial, Wicca, magia angélica, todas essas artes não é para você. A magia tradicional clássica, né? Então, vamos buscar esse aprendizado para ajudar que cada um tenha. Vou aqui nesse cantinho para terminar. Cada um tenha o seu aprendizado, possam fazer as suas experiências em segurança. Tem coisas que demoram, tá? Então, ó, os apressadinhos aí. E é justamente o motivo pelo qual muitas pessoas... Olha o tamanho daquela laranja! Mas eu não posso entrar no terreno. Não vai aparecer aqui. Estão vendo aqui, ó? Aquelas coisinhas amarelas? Aquilo ali se chama toranja. É um tipo de laranja. Gente, é o tamanho da minha mão aberta aqui, é enorme. Mas aí é o terreno do vizinho, eu não posso entrar ali. Olha a gula aqui. Mas muitas pessoas querem um atalho. Eles acham que vai fazer um simsalabim e tá viajando fora do corpo, né? Mas você sabe andar fora do corpo, gente? Você sabe andar nas ruas do seu bairro? Você conhece a sua cidade? Tem gente que todo dia faz o mesmo caminho para a padaria, perto da sua casa. Se ela for pelo outro lado da rua, ela se perde, porque não conhece a cidade. Primeiro você tem que conhecer muito bem o seu plano físico, onde você mora. E no plano astral, por isso que eu falei, começa dentro da sua casa, o seu quintal, e só depois começar um pouquinho mais, começar a conhecer a redondeza. Antes de arriscar caminhadas maiores. E isso tudo demora, gente, com um método, um sistema comprovado, por exemplo, do Wagner Borges. Tem outros sistemas, tá? Inclusive tem uma amiga, uma grande mestra da bruxaria, ela ensina esse trabalho, aulas pessoais, ela faz um trabalho assim também, mas leva, não é uma, duas sessões que tu vai aprender, pode levar meses. E aí você começa a fazer as caminhadas, aprender a lidar com o que acontece lá. As primeiras vezes tu sai alguns segundos. Normalmente a primeira vez que tu se levanta, tu olha para trás, tu enxerga o teu corpo, tu leva um susto e tu volta pro corpo na hora. Isso é a coisa mais comum. Tu leva um susto, que tu vê que é de verdade. Então não é aquela coisa, por exemplo, como ligar uma televisão e a imagem está ali. Não. Tu vai ver que a coisa é de verdade. A outra, mais avançada,
que é o que eu citei desde o início do vídeo, é quando tu começa a encontrar outros espíritos. E isso inclui outras pessoas que saibam fazer a viagem astral. Existem encontros astrais entre pessoas que sabem fazer isso. Então você pode encontrar outras pessoas. Espero que ela seja amiga sua. E por último, só para assustar um pouquinho, botar um medinho para vocês, tem muita gente da linha negra que faz isso para capturar escravos. Os famosos magos negros, essa turma aí, tá? Chame como quiser. Mas tem gente que faz isso sim, então por isso que eu falei tanto da necessidade de proteções. Porque tem pessoas, tem magos que fazem isso de propósito para capturar escravos. Assim como tem espíritos, como por exemplo larvas astrais, que elas vão querer se alimentar da sua energia. Aí você sai do corpo e quando você volta você está carregado de obsessores. Beleza? Proteção sempre, cuidado sempre, tá? Primeiro, esteja muito bem consigo mesmo, inclusive porque é uma atividade que você tem que estar se sentindo bem, você tem que estar em paz. Se você estiver com a mente cansada, você está com problemas, você está com dificuldades, não faça. Não faça. Isso requer um equilíbrio pessoal, estar centrado, estar num estado de paz tranquilo. Para aí você ter a possibilidade de fazer essas caminhadas com segurança, que serão graduais. Então, é o que eu queria falar por hoje. As nuvens estão fechando, vamos ver se eu chego em casa antes de cair a chuva. Então, beijo grande, estão gostando do canal, botãozinho like, se inscrevam e até a próxima.